Caros Cairenês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Ver, com mais uma experiência pentecostal, e eu trago nessa manhã mais um convidado especial aqui, o nosso irmão Luciano Anderson. Pai do seu, meu irmão. Pai do seu, meu irmão. É um prazer ter você aqui. Então, vamos ao que interessa com mais uma experiência pentecostal. Vamos ver. Caros Cairenês, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e estou aqui com mais um convidado especial, nosso irmão Luciano Anderson. Pai do seu, meu irmão. Pai do seu, meu irmão. É um enorme prazer tê-lo, irmão, aqui para compartilhar um pouquinho da sua experiência pentecostal, como é que ela foi, a sua trajetória. Como eu tenho algumas perguntas aqui, então de início eu queria fazer logo uma pergunta objetiva ao irmão, de forma resumida: como foi que você se tornou evangélico? Foi através de um desejo que eu tenho no meu coração, que eu estava em casa, né? E através do meu cunhado também, que quando eu morava em Toritama, ele me convidou para fazer uma visita na igreja que ele congregava. E assim que eu fui cortar o cabelo, que que acabou, eu fui para a igreja fazer a visita. E nisso Jesus usou uma mulher que estava pregando para falar comigo. E pela primeira vez ela já foi dando uma profecia, né? Uma profecia. E Jesus olhou para mim, através daquela mulher, e apontou o dedo para a minha direção e disse que Deus tinha grandes coisas na minha vida e que ia acontecer um fato para que o nome dele seria glorificado na época, né? Foi no tempo que eu tinha feito uma prova em Pesqueira, né? E muitos dos meus amigos de escola desacreditavam de mim. Aí eu coloquei o desejo no coração: eu vou fazer essa prova, porque naquele tempo o IFPE, a Pesqueira, né? Só entrava ali mesmo quem era considerado como inteligente, estudioso, que fazia a prova e tal. Mas eu quis quebrar o protocolo, não por eu ser inteligente, mas sim por confiar num Deus que ele coloca a gente onde ele quer e na hora que ele quer, não pela nossa capacidade, porque quem capacita é ele. E aconteceu que aquela mulher ali profetizou para mim, que disse que você ia conseguir passar, né? Que eu ia alcançar ser chamada por alguma coisa que muitas pessoas desacreditavam de mim. E eu fiquei com aquilo ali na mente, né? E antes de acontecer isso, quando foi com uns meses na frente, eu fui chamada para o IFPE. Disse: olha, você passou para fazer o curso de edificações. Aí eu me lembrei do que aquela mulher tinha falado através de Jesus, né? Para você ver que Deus fala e cumpre-se, né? Porque se fosse uma linguagem humana, propriamente, ficaria ali, morreria ali e acabou-se, né? Como... Aí você percebeu a evidência, literalmente, do Espírito Santo. Do Espírito Santo quando alguém agir, fala, né? uma coisa que ia ainda acontecer. Que ainda ia acontecer, né? Mesmo que às vezes a gente não acredita, assim, fica descrente, né? Fica um pé atrás, mas se Deus falou, realmente ele é fiel para cumprir, né? Como foi nos tempos passados com aqueles profetas ali, que aconteceu inúmeras coisas, né? O Espírito Santo ainda hoje ele trabalha, ele ainda hoje faz com que a palavra de Deus se cumpra, né? E aconteceu que eu fui chamado, né, para o IFPE, e era uma coisa minha que eu tinha falado para Deus. Disse: olha Deus, eu só quero passar só para mostrar ao povo que o Senhor coloca aqueles que é escolhido por Senhor onde o Senhor quer que esteja, não pela capacidade humana, né? Porque tudo depende de Deus. E foi aí onde aconteceu o processo. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Exatamente. E Deus cumpre o seu propósito na nossa vida. E para você acreditar para você ter a certeza de uma coisa que foi tão de Deus que nem estudar para a prova eu estudei. Entendi. Acredita que quando tem a gente, que nem o irmão disse, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se eu quero passar num concurso, fazer uma prova estudar, tranquila, né? Tem que buscar, não, mas... E você acredita que você muitas vezes, estudando sem aquela preocupação de querer passar, tal, você não vai ficar com aquela cobrança de ansiedade. E você faz uma prova tranquilo, frio, assim, tranquilo, de boa, você raciocina melhor, você pensa melhor, você é guiado melhor a entender as perguntas e respostas. Exatamente, foi o que eu fiz. Não, eu só quero passar só para mostrar, não era nem para minha capacidade, né?
Entendi. Que a gente sabe a capacidade da gente. Aí dali você, quando houve essa profecia, você percebeu, você foi levado a querer ser evangélico logo, ou depois que se cumpriu essas coisas na sua vida? Ainda teve um processo. Ainda eu vim embora para minha cidade, né? Passei 1 ano e 6 meses lá, e de lá eu vim para cá, ainda estudei uma semana no IF. Aí depois, num certo dia, eu senti o desejo de ir para a igreja, né? Senti o desejo de ir para a igreja, e nesse dia, quem estava pregando lá era no culto de terça-feira, né? Era o irmão Henrique. Ele pregou e não sentiu, não fez como de costume, né? Fazer o pedido. Aí eu voltei para casa. Quando foi na próxima semana, eu disse, não, olha, eu estava em casa, disse, não, hoje eu vou entregar minha vida para Jesus. Nem que ele não faça o convite, mas eu vou lá e diga, eu quero, e foi de livre e espontânea, não foi... Entendi. Ninguém pressionou você, não? Ninguém pressionando, não. Disse, foi uma chama dentro do seu ser que pedia para você aceitar, né? Era como se... um desejo ardente, né? Isso. Era como se tivesse faltando alguma coisa na minha vida. Certo. Tinha as outras coisas, mas era como se tivesse faltando algo para preencher mesmo, para dar continuidade. E foi assim que eu me tornei evangélico, foi assim que eu passei a crer mais na Bíblia, a ler mais, a ser leitor da Bíblia, a compreender a doutrina cristã. E foi assim que surgiu. Você, quando aceitou a Jesus Cristo, você aceitou o quê? Na Assembleia de Deus, foi? Na Assembleia de Deus. Então, você já conhecia a questão dos dons espirituais? Ou você via, tinha curiosidade, tinha dúvida, tinha desejo? Ou ficava com medo? Como é que seria assim? Como foi o seu contato, assim, ver? Não, de primeiro, né, quando a gente é novo convertido, a gente vê... Fica assustado. Os irmãos falando em línguas, fica curioso, né, para saber o que é, como é. Aí daí então foi onde eu comecei a passar a ler mais a Bíblia, e comecei a ler no livro de Atos, né? Que... Ficou curioso como é que seria, o que seria em si essa língua, né? Espiritual. Como diz no livro de Atos, né, capítulo 1, que João batizava com água, né? Mas Jesus batizava com o Espírito Santo. Aí eu comecei a orar a Deus, a pedir, a orar, a buscar. E então chegou o grande momento, e Deus deu um presente, né, que é para os dons espirituais, os dons de língua, né? Mas aí você, alguém instruiu, assim, acho que está algumas perguntas aqui, você foi levado a buscar o que você fez para ter essa experiência? Você orou, né? Orou a Deus, buscou, jejuou talvez, mas alguém te ensinou a falar em línguas, ou você passou por algum curso de línguas, como alguns pensam por aí? Você foi hipnotizado a crer nesse processo de receber o batismo com o Espírito Santo? Alguém induziu, tu faz assim, junto à letrinha? Teve isso na sua vida? Teve, não. Já ouviu falar isso dentro da sua igreja? Alguém? Não. Já ouvi alguém dizendo assim, alguns irmãos dizendo assim, eu já estou fazendo um curso na internet. Porque existe, eu estou fazendo essa pergunta para você, que e é de propósito me perguntar, para muita gente, muita gente acha que o neopentecostalismo e o pentecostalismo e até mesmo os carismáticos é a mesma coisa. Mas não é. A primeira chama pentecostal aqui no Brasil, em 1900 para 1910, ela foi pentecostal. E depois surgiu na década de 50, 60, um novo tipo de pentecostalismo, que é o chamado neopentecostalismo. E depois de muitos anos, depois os carismáticos aqui do Brasil. Então todo mundo pensa que o meu neopentecostal, que lamentavelmente, desculpa você que é neopentecostal e outros, que são instruídos a falar uma língua que não existe. Instruídos. Eles ensinam a falar uma língua. Então eles constroem uma língua, uma morfologia, talvez uma sintaxe, para dizer que está falando línguas estranhas. Então essa pergunta que eu fiz a você, se alguém lhe ensinou ou se teve isso na sua vida, é justamente para esclarecer ao ouvinte que está aqui, que pensa que o pentecostal está lá, tem um curso, tem um pastor. Algum pastor chegou a dizer a você que você deveria juntar a letrinha? Não. Não existe isso, não. Isso é fantasia. Não existe isso, não. Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. E aguardar. E aguardar a vontade. Não é quando você quiser. Não é quando eu sentir a vontade. Tipo, eu tô falando com o irmão e já querer falar
uma coisa que vem na minha mente, tipo, como eu falar com português aqui, eu já falo, Sim. não, juntar letra com letra. Juntando bloquinhos, né? Tô entendendo. A gente tem que buscar e esperar a vontade do Espírito Santo, né? Você passou quantos anos na igreja sem ser batizado no Espírito Santo, assim, logo quando você entrou? Tu acha, na tua visão? 8 anos. 8 anos, mais ou menos, né? 8 anos. Mas aí quando foi que você conseguiu ser batizado, assim, foi em que momento? Foi em que lugar? Como foi que aconteceu? Alguém chamou? Você acreditou? Viu alguém se batizando? Ficou com desejo? Como eu falei anteriormente, né? Quando eu era novo convertido, eu via os irmãos falando em línguas, sentia o desejo, sentia a vontade do coração e pedia a Deus, Deus, me ajude, me batize com o teu Espírito Santo. E tu pegaste até várias revistinhas sobre o Espírito Santo, foi para entender mais um pouco sobre o Espírito Santo? E também comecei a ler o livro de Atos dos Apóstolos, principalmente capítulo Atos. 1, 2, como foi no dia de Pentecostes, né? Reunida ali aquela multidão. 1 Coríntios. A descida do Espírito Santo. Falava em novas línguas e eu ficava... Isso que é continuista, né? Se foi naqueles tempos também, quem crê pode acontecer, que é uma promessa de Cristo, né? Para aqueles que crêem, é uma promessa ainda nos dias atuais, que não cessou, né? Não. Que tem igrejas aí que dizem que era só naquele momento. Naquele tempo, né? Mas os pais da igreja falaram sobre essa experiência pentecostal. Outros irmãos, séculos depois, receberam os dons espirituais de forma limitada, sim, foi. E nos dias atuais, a gente vê a evidência em milhões, cerca de 600 milhões de pentecostais no mundo. Eu não estou contando com carismático, eu não estou contando com neopentecostal, não, eu estou falando só pentecostal. Mais de 600 milhões. Será que isso é se fosse 10 pessoas já era uma prova cabível, mas milhões de pessoas. Não é uma evidência isolada, você só, eu não, mas são em toda a parte do planeta Terra. E não tem nem como, né? Tipo, como o irmão já relatou aí os dados de pessoas, né? Que é em vários lugares, milhões, né? Não tem como um cara inventar uma coisa para as pessoas querer ou pensar que é uma coisa criada, que é um curso que o cara faz. Não é assim. E só é você visitar. Para mim é pessoas que não têm entendimento sobre a palavra de Deus. Então é justamente a pergunta 8ª que eu ia fazer a você aqui. Na sua opinião, uma pessoa que disse que não existe esse dom do Espírito Santo, de falar em línguas estranhas, que é o primeiro, né? A evidência do batismo com o Espírito Santo é as línguas estranhas. Uma pessoa que diz que não existe esse dom, que essa experiência pentecostal ela é errada, não existe, isso é fantasia, foi inventado. Esse tipo de pessoa que afirma isso, você acha que ela está errada, que ela está iludida ou ela está enganada? No meu ponto de vista, ela está sem conhecimento bíblico. Não tem conhecimento algum. Ela não lê. Então ela está errada. Está errada, e né? também talvez sendo iludida por outros, né? Iludida por outros, se deixa levar por outra doutrina, né? Outro tipo de experiência pentecostal, né? Exatamente. Porque se eu digo que... Você recebeu, viu o outro recebendo e tal, isso é mais do que prova. E se eu digo que... É a mesma coisa de questionar a existência de Deus, né? Se eu creio que ele existe, através da palavra, e outra pessoa diz que ele não existe... São provas distintas. Porque ele não lê a palavra e ele diz que acredita na Bíblia e não acredita no Deus que é fundador de tudo. Para mim, ele está dizendo que a Bíblia é errante e a palavra de Deus não é. Estou entendendo. Tá entendendo? Porque ela afirma que a Bíblia não precisa provar que Deus existe. Ela já avisa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, bara Elohim, et Shammai ve'et haaretz. Então, assim, a Bíblia não tem a preocupação de afirmar que Deus existe. Ela já mostra que Deus existe por si só, porque Ele é o Criador de tudo. Então, na sua opinião, a pessoa está errada, está equivocada, está enganada, sobretudo. Qual é a recomendação que você daria para alguém que critica os dons espirituais, que duvida dos dons espirituais, ou fala mal do batismo no Espírito Santo? Qual é a recomendação que você daria? Primeiro de tudo, o primeiro conselho que eu dou para essas pessoas que falam mal do batismo com o Espírito Santo é ter conhecimento sobre a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. E que se você não conhece a doutrina ou o batismo do Espírito Santo, você procure, né? Para primeiro você tirar suas dúvidas. Não fale de primeira dizer que não existe, que isso é fantasia, é coisa né? criada, que é coisa da imaginação,
que é um estudo que se faz, não é assim. Essa experiência que você passou, ela é inconfundível, né? Exatamente. Experiência pentecostal, você sente que não tem nada a ver com você projetar e criar um devaneio, um delírio. Você perde a noção quando você está falando em línguas estranhas, você volta em transe. Não, de jeito nenhum. Porque senão a gente poderia dizer que seria uma loucura mental, né? Um delírio, como algumas pessoas acham e pensam. Então, meu irmão, uma pergunta aqui para o irmão. Você acha que uma pessoa que ela afirma que Atos dos Apóstolos, a experiência pentecostal, até mesmo a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, e até o contexto e o texto de 1 Coríntios, é uma fantasia, é uma mentira, ou até mesmo uma mitologia, ela está certa com as suas afirmações? Ela de fato entende alguma coisa de Bíblia, ou da experiência pentecostal original, ou ela está só especulando e falando uma coisa que desconhece, não sabe e não entende nada de Bíblia, na tua visão? Eu acredito que não tem entendimento bíblico, né? Porque Mas se ela se achar que conhece a Bíblia porque tenha talvez até uma graduação em teologia, um mestrado ou até mesmo um doutorado em teologia, e ela tem um título. O título representa alguma coisa quando você não tem a experiência? Representa nada. Eu também De acho. forma nenhuma. Porque eu posso ter o título e dizer, não, eu posso ser pós-doutorado, PhD em teologia, filosofia, seja o que for, e dizer, não existe essa experiência. Claro, não existe para mim, que não busquei. Né? Quer dizer que a prova agora é porque eu sou um doutor em teologia. Tem muitos doutores em teologia aí que tem a gente que faz, tem gente que de mal... Tem muita gente que vai fazer um doutorado em teologia, o que for, para falar mal da Bíblia. Ou então ganhar likes. Hoje nós temos um neoativismo, né? Um ativismo ateu na internet, no YouTube. Eles são religiosos. Eu dialogo com o ateu de fato. O ateu verdadeiro é aquele que não precisa alimentar o seu ateísmo, propagando o ateísmo e querendo convencer outros a se tornarem ateus ou, sobretudo, ganhar discípulos. Nós estamos vendo um tipo de ateísmo na internet diferente. O ateísmo original é aquele que não se preocupa, não, eu não creio e acabou. Beleza, você pode até dialogar com ele e mostrar as provas para ele e ele ouvir. Mas existe agora um ativismo ateístico na internet, um neoateísmo, que é justamente uma militância que querem ganhar seguidores no YouTube, ganharem dinheiro no YouTube. Você pode ver, ele se utiliza do microfone como se fosse um próprio altar da igreja. A igreja ateística é isso hoje em dia, é o YouTube gratuito, onde muita gente fala mal de religiosos, fala mal de muita gente que infelizmente deixam a desejar, estão brincando com o Evangelho, estão brincando com o Espírito Santo, estão fazendo coisas, se utilizando de uma teologia da prosperidade, enganando muita gente, são cupins da fé. Aí esse pessoal sai dessas igrejas revoltados, viram muitas vezes anticristos, falam mal da igreja e ganham seguidores. Eles são religiosos agora. Os ateus religiosos do século XXI são aqueles que estão no YouTube aqui, propagando, criticando A, B e C, ou seja, criticando o todo por conta de uma parte. Porque eu vou reforçar aqui, o todo é formado por partes. Então uma parte, duas ou três, está contaminando todos os evangélicos. Aí quer dizer que eu estou criticando todos os evangélicos por causa de uma classe, duas ou três. Isso é o perigo que está acontecendo. Então, na sua visão, esse tipo de pessoa, realmente ela está equivocada, não sabe nada de Bíblia, então ela só tem um título, mas não tem a experiência. É verdade. É como se diz, né? Não adianta ter um anel de formatura se você não é conhecedor, né? Realmente daquela área ali que você se formou. Não somente conhecedor, mas praticante, né? Praticante, exatamente. E a Bíblia não só não só relata no livro de Atos, né? São vários relatos. A experiência pentecostal em Atos 2 é o início. Depois nós temos vários capítulos sucessivamente que vão ter outros relatos de muita gente sendo batizada no Espírito Santo. Nós temos 1 Coríntios também, 12, 13, 14, onde fala. O próprio Paulo fala aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, diz o seguinte: porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Ou seja, ele está falando em línguas estranhas, não está falando para o homem entender, ele está falando para Deus.
Então Deus sabe o que está sendo falado. E ele diz o seguinte, porque ninguém o entende e em espírito fala em mistérios. Ou seja, ninguém vai entender o que ele está falando ali. Ninguém em si entende que ele está falando em mistério. Agora, se ele tiver o dom de interpretação, aí ele saberá. Mas a maioria não tem o dom. A gente recebe os dons espirituais para falar em línguas estranhas, mas raramente, de 20%, 30% no máximo, tem um dom de interpretação, tem um dom de visão, tem um dom de profecia. Nós podemos ser usados profeticamente, pode, mas ter o dom profético é outra coisa. Ser usado em profecia é uma coisa e ter o dom profético é outra coisa. Que se distingue. Não é porque eu fui usado uma vez, quer dizer que eu tenho um dom. Não, Deus pode usar quem for. Né? E ele diz, porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistério, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, Paulo está falando a importância do dom de profetizar. Ó. E eu quero que todos vós faleis em línguas, ou seja, o desejo de Paulo é que todo mundo falasse em línguas, mas nem todo mundo fala em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então Paulo faz uma instrução, explica o que é que deve ser na igreja, porque tudo tem que ser feito com ordem e decência, caso contrário vai ser um monte de menino, um monte de neófito brincando com o Espírito Santo. Irmão, tem alguma consideração final para fazer? O que eu penso sobre essas perguntas aí é que as pessoas, antes de criticar sobre o dom do Espírito, procure estudar mais, procure ler mais, peça a Deus, peça sabedoria, peça entendimento para ler a Bíblia, para o Espírito Santo de Deus guiar, abrir a mente, para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, pois todo aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Amém. Pois foi um enorme prazer ter essa conversa com o irmão, que Deus o abençoe, e essa será um dos blocos aqui, né? Um dos blocos aqui sobre experiência pentecostal. Trarei muitas outras pessoas e também os nossos convidados também poderão em outro momento trazer para relatar alguma outra experiência pentecostal no seu ato de ver, no ato de presenciar, no ato de Deus o usar. Apoie, meu irmão. Deus abençoe você e sua vida. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.